Olá, povo católico. Vamos falar aqui sobre mais um trecho do artigo do nosso credo, a nossa profissão de fé. Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa narração aqui foi tirada do Catecismo Romano, o melhor catecismo que a igreja já teve, um catecismo lançado na época de combate, para dar uma resposta à reforma herética protestante. São mais profundos ainda os mistérios que estas palavras nos propõem a respeito de Jesus. Crer em Jesus Cristo como nosso Senhor. Levam a crer piedosamente que é Filho de Deus, verdadeiro Deus como o Pai, que o gerou desde toda a eternidade. Ou seja, nosso Senhor também é Deus, gerado de Deus. É Deus como o Pai também é Deus. Além disso, confessamos que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, perfeitamente igual às duas outras pessoas divinas, o Pai e o Espírito Santo. Nenhuma desigualdade ou diferença pode haver ou imaginar-se nas três pessoas divinas, porque em todas elas reconhecemos a existência de uma só natureza. Que natureza é essa? Natureza divina. De uma só vontade, de um só poder. Esta verdade se nos antolha em muitos lugares da Sagrada Escritura. O mais claro, todavia, é o testemunho de São João, quando ele diz, logo no início do seu Evangelho, logo no capítulo 1, no primeiro versículo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, o Verbo estava com Deus desde o princípio, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Verbo era Deus. A divindade de nosso Senhor, tanto quanto as outras duas pessoas da Santíssima Trindade. Tem um outro momento nas Sagradas Escrituras onde nosso Senhor diz: quem vê a mim vê ao Pai que me enviou, pois eu e o Pai somos um. O próprio Cristo assume a sua natureza divina falando isso. Ouvindo, porém, que Jesus é Filho de Deus, não nos ponhamos a imaginar, por isso vem essa explicação, que em sua geração existe algo de terreno ou mortal. Ou seja, nosso Senhor ele já existia desde a eternidade. Ele foi gerado de Deus, ele procede de Deus desde a eternidade. O ato pelo qual o Pai gera o Filho desde toda a eternidade não podemos perceber com a inteligência humana, lógico. A nossa inteligência humana não vai dar conta de explicar esse ato divino de forma humana. A nossa inteligência tem uma limitação que a de Deus não tem. Por isso ele é Deus e nós não somos. É como você mais ou menos pegar ali uma criança que está ali iniciando a ser alfabetizada e dar um problema a ela de física, de termodinâmica. Uma criança de 3 anos ainda não tem uma inteligência aguçada para entender uma aula de termodinâmica. Então, por analogia, nós também sabemos que nem tudo vamos entender a respeito da natureza divina. Nossa inteligência ela não alcança a inteligência divina. Devemos, no entanto, crer com firmeza e arrebatados de admiração desse mistério. Cumpre-nos exclamar com o profeta: quem poderás explicar sua geração? Isso está no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 8. Ele exclama isso: quem poderá explicar sua geração? Ou então, portanto, o Filho tem a mesma natureza, o mesmo poder e a mesma sabedoria do Pai. Da parte da geração divina, Cristo não tem irmãos nem co-herdeiros, ele como Deus. Nós, seres humanos, não somos deuses. Então, na natureza divina, ele não tem irmãos e nem co-herdeiro, visto ser ele filho único do Pai. Enquanto nós homens somos apenas uma formação e obra de suas mãos, como está no livro do profeta Isaías,
capítulo 64, versículo 8. Se, entanto, considerarmos sua origem humana, como está lá em Hebreus, capítulo 2, segundo capítulo de Hebreus, capítulo 12, veremos que Cristo não só dará a muitos os nomes de irmãos, irmãos entre aspas, porque somos irmãos quando nós nos batizamos, né? Nos tornamos filhos de Deus. Nós somos batizados em nome da Santíssima Trindade e nos tornamos irmãos de Cristo, irmãos entre aspas, por isso, não pela natureza divina. O batismo nos faz filhos adotivos de Deus, irmãos adotivos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também nosso Senhor, ele dará a muitos os nomes de irmãos, são todos aqueles que o acreditam e os seguem, são irmãos, aqueles a quem os que seguem a heresia protestante diz que são irmãos de Jesus, portanto Nossa Senhora teve outros filhos, né? Eles deturpam as Sagradas Escrituras para acusar que Maria, mãe de Jesus, teve outros filhos, quando na verdade Nosso Senhor chama de irmãos todos aqueles que creem. Os irmãos são os crentes. Mas também os tratas realmente como tais, para que com ele alcancem ao mesmo tempo a glória da herança paterna. São aqueles que pela fé receberam a Cristo nosso Senhor, como está lá em Lucas capítulo 8, versículo 21, ou no Evangelho de São João, também no primeiro capítulo do versículo 12 e 13. E por todas as obras de caridade comprovam a fé que professa de boca. Eis porque o apóstolo lhe chamou de primogênito entre muitos irmãos. Romano capítulo 8, versículo 29. O apóstolo chama Jesus de primogênito entre muitos irmãos. E aí esse primogênito, mais uma vez eu repito, né? Os que seguem a heresia protestante diz que esses irmãos são irmãos carnais de Nosso Senhor. Logo, eles querem acusar Nossa Senhora de terem outros filhos. Mas somos primogênitos. Primogênito significa primeiro. Jesus é o primeiro e único de Deus. E nós somos todo o restante que veio após Nosso Senhor Jesus Cristo, por adoção. Somos adotados por Deus no nosso batismo. Esse termo irmão, usado por Nosso Senhor para os que lhe acolheram, é também usado, como eu falei aqui, né, pelos protestantes, né, como sempre, para justificarem essa ideia blasfema que Nossa Senhora teve outros filhos, portanto sendo pecadoras. É isso que eles querem dizer, blasfemar contra Nossa Senhora. Entre muitas afirmações da Sagrada Escritura a respeito de nosso Salvador, não é difícil reconhecer que umas lhe convêm como Deus, outras como homem. Nas Sagradas Escrituras mostra os dois lados de Nosso Senhor, né? As duas naturezas, humana e divina. Ele é Deus sem deixar de ser homem e é homem sem deixar de ser Deus. Logicamente, a natureza divina se sobrepõe. Assim dizemos com toda a verdade que Cristo é onipotente, eterno, imenso. Esses atributos lhe advêm da natureza divina. E dizemos também que ele sofreu, morreu e ressurgiu. Ninguém duvida que tais fatos só podem ser atribuídos à natureza humana. Existem ainda outros atributos que lhe convêm a ambas as naturezas, como o nome de Nosso Senhor, que ora lhe damos. Do mesmo modo que ele é Deus eterno como o Pai, Senhor de todas as coisas. Como ele e o Pai não são dois deuses diferentes, mas inteiramente o mesmo Deus, assim ele e o Pai não são dois senhores diferentes. Com razão, é chamado também Nosso Senhor, em sua condição de homem. É o que nos ensina o apóstolo. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por essa razão, Deus também o exaltou e lhe deu um nome que fica acima de todos os homens, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão na terra, no céu e nos infernos,
e toda língua proclame que Jesus Cristo está na glória do Pai. Filipenses, isso está na carta do apóstolo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Após a ressurreição, Cristo disse de si mesmo, ele falou dele mesmo: a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. São Mateus, capítulo 28, versículo 18. Como nos resta ainda dizer que, levando nós o nome de cristão por causa de Cristo, não pode ignorar os imensos benefícios que ele nos cumulou, máxime e bondade que, pela luz da fé, nos fez conhecer todos esses mistérios. Convém, pois, e força é repeti-lo, que nós, com maior obrigação que os outros mortais, para sempre façamos entrega e consagração de nós mesmos a nosso Senhor e Redentor, na qualidade de escravos totalmente seus. Na verdade, assim o prometemos à porta da igreja quando recebíamos o batismo. Ali declaramos que renunciávamos a Satanás e ao mundo, para consagrar-nos inteiramente a Jesus Cristo. Mas desde que, para entrar na milícia cristã, nos entregamos a nosso Senhor por tão santo e solene compromisso, que castigo não mereceríamos se, depois de entrar no grêmio da igreja, depois de conhecer a vontade e os preceitos de Deus, depois de receber a graça dos sacramentos, fôssemos viver segundo as leis e normas do mundo e do demônio, como se no dia do batismo nos houvéssemos alistados no serviço do mundo e do demônio, e não no serviço de Deus, que não de Cristo nosso Senhor e Redentor. Para terminar, vou finalizar com um comentário. Quantos batizados e padrinhos ainda lembra desses compromissos hoje em dia? Nesse tempo aí, após o Vaticano II, percebe-se que os pais e os padrinhos assumem um compromisso de educar de forma cristã quem está recebendo o batismo. É por isso que batizamos as crianças. Jesus Cristo disse: venham a mim todas as criancinhas. Ora, e o batismo é que nos filia a Deus. Como pode também cristãos abrirem a boca para dizer que são cristãos negando o batismo às crianças? Isso é uma estupidez sem tamanho. Alegando, porque a criança não entende. A criança não entende, mas o adulto, o pai e os padrinhos, ao batizar a criança, eles estão assumindo a educar os filhos na fé. E nas Sagradas Escrituras, quando mostra Nosso Senhor fazendo o batismo, fala que todos iam se batizar. Não está dizendo todos, exceto as crianças. É uma estupidez muito grande deixar a criança de fora do batismo. É logicamente que tem um dedo do demônio no meio. Deixar as crianças sem batismo, sem ter a graça de se tornarem filhos de Deus e nem serem irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo a Ele que disse: venham a mim as criancinhas. E a igreja hoje, quantos pais e padrinhos cumprem esse compromisso de educar a criança de forma cristã? Mas parece ser da boca para fora aqueles compromissos que a gente vê acontecer na igreja, dos pais e padrinhos dizerem que renunciam a Satanás e vão educar a criança na fé. Parece que é tudo da boca para fora. E vemos a tragédia do abandono da verdadeira fé, que levará muitos à condenação eterna, inclusive os que não cumprem o seu papel de cristianizar, de fazer os novos cristãos. Como digo, esses ensinamentos são do Catecismo Romano e é um artigo do Credo. Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor.